Bom dia para todo mundo, o Canção Nova Notícias está começando e vamos juntos até às 10 da manhã, trazendo as principais notícias desta sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Bem, aqui em São Paulo, a vacina para os idosos com mais de 90 anos começa a ser distribuída ainda hoje. Depois de um tempo sem público, os fiéis vão poder voltar à Praça de São Pedro neste domingo para a oração do Ângelus com o Papa. Direto de Brasília, o Otávio vai nos atualizar sobre a chegada dos insumos para a fabricação da vacina contra a Covid-19 pela Fiocruz. E ainda os assuntos que estão em discussão lá em Brasília. Também uma pediatra vai nos explicar como agir com as crianças nesse início de aulas tão cheio de restrições. E daqui a pouco tem dica cultural e ainda a previsão do tempo para todo o país. A gente tem imagens ao vivo agora aqui da capital, Vila Mariana. Por aqui as temperaturas hoje entre 19 e 26 graus. O dia amanheceu com chuva, agora tem sol e muitas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. A cidade de São Paulo decidiu antecipar o início da vacinação de idosos com mais de 90 anos de idade. A decisão foi tomada ontem à noite e determina que o novo grupo comece a ser vacinado ainda hoje. As pessoas nessa faixa etária devem ir até uma unidade básica de saúde e apresentar seu CPF, carteira de vacinação e o cartão do SUS, para receber então a primeira dose da vacina. O atendimento foi iniciado às 7 horas da manhã e será feito até às 7 da noite. Amanhã, a vacinação vai acontecer somente em 87 unidades básicas de saúde integradas com as AMAs. De acordo com a gestão municipal, mais de 32 mil idosos devem ser vacinados nesta etapa da campanha. Para agilizar o atendimento e evitar filas, os idosos e seus familiares podem fazer um cadastro no site Vacina Já, pelo endereço www.vacinajá.sp.gov.br. A partir de segunda-feira, a vacinação será em sistema de drive-thru. E a semana começa bem movimentada em Brasília. Depois da eleição dos novos presidentes do Congresso Nacional, as reuniões se intensificaram por lá. Na pauta estão a volta do auxílio emergencial e as vacinas. O presidente Jair Bolsonaro também está de olho na alta dos combustíveis. Agora a gente vai lá para Brasília para conversar com o Otávio. Bom dia, Otávio. O que mais você destaca aí para a gente de Brasília? Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que nos assistem. Exatamente isso. O presidente Bolsonaro já havia comentado ontem à noite na live que iria se reunir com o presidente da Petrobras e também com o ministro da Economia para falarem sobre o preço dos combustíveis. Então, essa reunião já deve estar acontecendo. Estava na agenda do ministro Paulo Guedes, que começaria às 9 da manhã. Então, agora essa reunião já deve estar acontecendo. É previsto também que o presidente se pronuncie, após esse encontro. Então, estamos aqui aguardando para saber qual vai ser o resultado dessa reunião, visto que o preço do combustível, gasolina e diesel, tem aumentado bastante e aí o presidente sofre pressões, principalmente dos caminhoneiros, aquelas pessoas que precisam mesmo de um preço acessível aí para poder trabalhar. Então, a gente aguarda aí para saber qual vai ser o resultado dessa reunião. E ontem à noite, os novos presidentes de Câmara e Senado, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, se encontraram com o ministro Paulo Guedes no Ministério da Economia para discutirem aí a volta do auxílio emergencial. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que se compromete aí em troca de o governo federal estudar de maneira séria e mais profunda a volta desse auxílio emergencial ou a criação de uma renda para as pessoas, que têm a necessidade, já que a pandemia ainda não acabou, em troca desse estudo, desse trabalho do Ministério da Economia, priorizar as pautas de ajuste fiscal dentro do Congresso Nacional. Essas pautas aí são as reformas, as tão sonhadas reformas que o governo deseja concluir em 2021, como, por exemplo, a reforma tributária e a reforma administrativa. Então, existiu aí esse acordo de o Congresso Nacional tocar essas reformas, enquanto o Executivo, o governo federal, estuda a volta do auxílio emergencial ou de uma renda mínima para aquelas pessoas que mais precisam. Agora, falando um pouquinho sobre saúde,
o primeiro lote do IFA, né, que é aquele ingrediente farmacêutico ativado, produzido, que serve para produzir as vacinas, vai chegar aqui no Brasil amanhã. E esse IFA é o da Fiocruz. Então, a Fiocruz vai poder já começar a produzir a vacina que é feita em parceria com a Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. Então, chega amanhã esse primeiro lote desse ingrediente farmacêutico ativado. Mais uma boa notícia na produção de vacinas aqui no Brasil. Muito obrigado, Otávio. Agora a gente vai falar sobre a volta às aulas nas escolas particulares. Tem gerado muita discussão esse assunto, por isso nós vamos ouvir uma pediatra e docente da PUC aqui de São Paulo, a doutora Isilda Tamega. Ela vai tirar algumas dúvidas relacionadas a esse assunto. Qual é o risco, de uma criança ficar doente com o Covid? O risco existe, realmente ele existe, assim como adulto, a criança pode ter o Covid, ela pode ser infectada pelo Covid. Mas na maioria das vezes a gravidade é menor. Então a gravidade no adulto geralmente é muito maior. A criança fica pouco sintomática ou às vezes até simulando um resfriado comum. Nós temos visto que a criança, apesar de ser exposta a adultos que vão trabalhar, vão para fora e voltam, elas são expostas, mas elas apresentam sintomas relativamente brandos. E isso não tem muita explicação ainda. Provavelmente porque a criança tem um sistema imunitário melhor. Como que a criança pega essa infecção? Tem muitos estudos, Inclusive, acham que realmente são as próprias crianças que passam para as próprias crianças. Mas não é verdade. Na verdade, são os adultos que trazem para as crianças. E isso porque o adulto vem, trabalha fora, traz para a criança e ela realmente fica portadora desse vírus. Se ela vai ser transmissora ou não, isso não se sabe. Então, apesar de se falarem popularmente que a criança é um covidinho, como se dissesse que ela está portando o vírus e passa para o adulto e ela não tem nada, isso não é muito verdadeiro, porque realmente a criança, se tem sintomas, são leves e elas pouco transmitem, mesmo porque a criança, de modo geral, ela tem um ambiente muito mais fechado que o adulto. Como que a gente faz, para proteger? Porque agora com a volta às escolas é muito preocupante, É um momento que a gente tem que esperar com que a criança não tenha a manifestação, não traga para casa e nem passe para outros coleguinhas. Então a gente salienta que são a higiene normal, que a gente sempre orientou. Isso só houve uma mudança, uma melhora e até um incentivo, não só para a criança como para o adulto, em usar álcool gel, lavar bem as mãos, lavar os interdígitos, importante, lavar bem a face, procurar usar máscara sempre, então em contato com outras pessoas, sempre usar máscara, máscaras descartáveis que devem não serem reutilizadas, devem ser descartadas após 4 a 6 horas, máscaras que são laváveis, trocá-las diariamente, muito importante, e fazer com que os alimentos que você transporta e traz para sua casa, que sejam também higienizados. Agora vamos para um breve intervalo e a seguir a viagem da comitiva do governo à Europa e à Ásia para reuniões sobre o G5. E a gente vai agora para o intervalo então com imagens da praia de Aruana, em Aracaju. Na capital sergipana, a sexta-feira é de sol com algumas nuvens. Não tem previsão de chuva por lá. Os termômetros podem chegar aos 32 graus. Olá, o Canção Nova Notícias, a edição da manhã está de volta e sinais da nova política externa de Biden, a decisão de manter a embaixada americana em Jerusalém e os protestos em Mianmar estão entre os destaques internacionais de hoje. O The New York Times destaca: em nova política externa, Biden encerra apoio à guerra no Iêmen. O presidente americano Joe Biden ordenou o fim de vendas de armas aos sauditas. O anúncio foi um sinal claro das intenções de Biden de reverter a maneira como o ex-presidente Trump lidou com as difíceis questões da política externa. O Jerusalém Post afirma: Senado dos Estados Unidos aprova a emenda para manter embaixada em Jerusalém.
Os 3 votos contrários foram de senadores democratas. O Senado dos Estados Unidos afirmou a intenção do país de manter a embaixada em Jerusalém. Um dos senadores que votou a emenda afirmou que é importante para os Estados Unidos manterem a capital de Israel em Jerusalém e que essa tem sido a posição do país há 25 anos. E o Le Monde dá destaque ao golpe militar em Myanmar e afirma: médicos, advogados, professores e estudantes continuam protestando contra o golpe. Agora no poder, o exército continua prendendo políticos e ativistas. Os protestos contra o golpe continuam no país asiático e hoje centenas de pessoas se reuniram em Yangon para protestar contra a derrubada do governo civil de Aung San Suu Kyi, que ocorreu no início da semana. Uma comitiva do governo federal, liderada pelo ministro das Comunicações, Fábio Lira, iniciou uma viagem à Europa e à Ásia para tratar da implementação do 5G aqui no Brasil. Nosso correspondente José Miguel nos fala sobre a realidade dessa tecnologia na China. Bom dia, Brasil! Como é sabido, uma delegação do Brasil está na República Popular da China para averiguar sobre os sistemas de quinta geração, de 5G, que neste momento estão a ser desenvolvidos pela República Popular da China, pelas suas maiores empresas de telecomunicações e de desenvolvimento de software para telemóveis ou celulares, como dizem aí no Brasil. Neste momento, o grande promotor, o grande maker, a empresa que mais está a desenvolver o 5G na China é a Huawei, que, como é sabido e não é segredo, tem, como todas as grandes empresas na China, uma forte ligação ao governo central de Pequim e, por sua vez, por via indireta também, ao Ministério da Defesa do país. Esta é uma situação, esta é uma rede de contactos entre a Huawei e o Governo Central e também as Forças Armadas da República Popular da China, que tem feito com que muitos países se retraiam quando da aceitação da Huawei, não só nos leilões para escolher o fornecedor de 5G, como também na sua implementação na Europa e em todo o mundo ocidental, também nos Estados Unidos, no Brasil, pois têm receio que muitos dos dados da vida privada das pessoas possam ir parar a esses órgãos da República Popular da China. No entanto, dizer que a China hoje apresentam pacotes e tecnologia muito, muito desenvolvida, o que também acaba por ser uma concorrência forte para as empresas americanas, e aqui estamos a falar de Apple e Microsoft, sendo que a guerra comercial dos Estados Unidos com a China também passa muito pela conquista dos mercados que vão ter o 5G e que têm as tecnologias desses países implementadas em território nacional. É uma situação para continuarmos a desenvolver com bastante atenção. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. Uma frente fria avançou do sul para o sudeste do Brasil. Durante a sexta-feira, a chuva volta a cair forte em áreas do sudeste e do centro-oeste. Confira agora a previsão do tempo. Deve chover rápido no litoral do Rio Grande do Sul e no restante da região, dia de sol. No sábado, chove no leste do Paraná. Nas demais áreas, tempo firme. Já no domingo, faz sol nos 3 estados. No sudeste, chove forte em São Paulo e centro-sul de Minas Gerais. No restante da região, pancadas de chuva isoladas. Sábado pode chover forte em algumas áreas. Já no domingo, deve ter temporal em Minas e no Espírito Santo. Em Mato Grosso, Goiás e Nordeste de Mato Grosso do Sul, pode chover a qualquer hora. Para o sábado, chuva forte em vários momentos no centro-norte de Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. No domingo, a previsão se repete. No norte, chuva forte no Acre, Rondônia, sul do Amazonas e leste do Amapá. Nas demais áreas, sol e chuvas isoladas. Já no sábado, chuva a qualquer hora em áreas do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Pará, Tocantins e Amapá.
No domingo, sol no norte de Roraima e chuva no sul do Amazonas, Acre, Rondônia e Tocantins. No Nordeste, chove no centro-oeste da Bahia, sul do Piauí, sul e oeste do Maranhão. Chove rápido no litoral do Rio Grande do Norte e tempo firme nas outras áreas. No sábado, chove em áreas do Maranhão, Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Já no domingo, sol na Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, leste do Piauí, norte da Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte. E a seguir, Ângelos volta a ter a presença do público e ainda uma dica cultural. Agora a gente tem imagens de Belo Horizonte. A máxima por lá hoje chega a 30 graus. A previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora do dia, o céu bem carregado, cheio de nuvens, acho que já está até chovendo pelo que vemos aqui nas imagens. Neste domingo, o Ângelos com o Papa Francisco volta a ter a presença dos fiéis na Praça de São Pedro. Vamos conferir esse e outros destaques do nosso site de notícias com a Júlia Beck. Bom dia, Adelita, bom dia a todos, é isso mesmo. O Papa volta neste domingo a rezar a oração mariana do Ângelos da janela do escritório do Palácio Apostólico. Como de costume, o Vaticano prossegue com a transmissão deste momento de reflexão. É importante lembrar que a última vez que Francisco rezou o Ângelus com a presença dos fiéis na Praça São Pedro foi no dia 20 de dezembro. Depois, a oração voltou à Biblioteca Vaticana devido às restrições impostas pela segunda onda da Covid-19 na Itália. Lembrando que a TV Canção Nova reprisa o Ângelus em sua programação de segunda-feira. E agora falando sobre saúde, hoje é comemorado o Dia Nacional da Mamografia. A data lembra a importância da prevenção, detecção precoce e tratamento do câncer. O Instituto Nacional do Câncer estima que a cada ano, 66 mil novos casos de câncer de mama surjam no país. Conversamos com uma mastologista que ressaltou a importância do autocuidado e dos exames também neste período de pandemia. Os conteúdos completos você confere no nosso site noticias.cançãonova.com. Final de semana chegando, tem dica cultural online. Miriam Rios volta aos palcos para comemorar seus 40 anos de carreira com o espetáculo Rainha Esther, a escolhida por Deus para salvar o povo judeu. Olá, eu sou Miriam Rios, quero convidar você para assistir o espetáculo Rainha Esther, a eleita de Deus para salvar o povo judeu online e divulgar para os seus amigos, a sua família, aqui no Brasil quanto no mundo. Com a dificuldade de fazer o espetáculo presencialmente, nós então produzimos e gravamos para subir numa plataforma que vende os ingressos online. E assim, você e toda a família, com segurança na sua casa, poderá assistir. Esse texto é do autor Cyrano Rosalém, foi feito especialmente para mim. E eu fiquei muito feliz, muito honrada, porque a história da Rainha Esther é belíssima e eu já conhecia, como eu tenho certeza que você também já conhece, de uma mulher determinada, forte, obediente a Deus e humilde, que consegue salvar o povo, não é? Ela que foi de vendedora de mercado, a rainha, se tornou rainha não para o benefício próprio, mas para ajudar o próximo, para salvar o povo, que é essa a nossa missão aqui. Sempre que estivermos fazendo alguma coisa na nossa profissão, o benefício tem que ser também para o próximo, para o povo. E eu fico muito feliz de convidar você e a sua família para que assistam Rainha Esther, a eleita de Deus para salvar o povo judeu. Conto com você, com o seu carinho, com a sua divulgação. Muito obrigada, Canção Nova, por essa oportunidade. Eu amo vocês. Deus abençoe. E com essa dica a gente fica por aqui. À noite você acompanha o Canção Nova Notícias às 15h45. A gente encerra com imagens da ponte Hercílio Luz, em Florianópolis. Na capital catarinense, as temperaturas variam entre 20 e 29 graus, sem previsão de chuva por lá hoje.